Meu nome é Elisa Barros. Tenho 32 anos. Há 5 anos, transfiro R$ 3.000 todos os meses para a minha família. Enquanto isso, eles diziam para todo mundo que eu jamais chegaria aos pés do sucesso do meu irmão médico. O que eles não sabiam era que eu não era apenas uma contadora verificando centavos num quartinho dos fundos. A verdade sobre quem eu realmente era e o poder que eu tinha sobre toda a carreira do meu irmão veio à tona. E aconteceu no pior momento possível para eles. Foi na festa de promoção dele, na frente de 200 convidados, exatamente no momento em que me humilharam publicamente pela última vez. Eu não apenas cortei o apoio financeiro, fiz algo que mudaria a dinâmica de poder da nossa família para sempre. Se você está vendo isso, inscreva-se no canal e me diga de onde está assistindo. Esta é uma história sobre os limites que precisamos impor às pessoas que deveriam nos amar, mas que nunca o fazem de verdade. O grande salão de baile do Copacabana Palace, no centro da cidade, raramente parecia tão impressionante. Lustres de cristal lançavam uma luz quente sobre mesas redondas com toalhas brancas impecáveis. No centro de cada mesa havia arranjos de orquídeas frescas. Provavelmente custavam mais do que muita gente gasta com comida em uma semana. 200 convidados enchiam o salão. Médicos internos sob medida, membros do conselho do hospital com suas esposas, cheias de joias. Estudantes de medicina que pareciam ao mesmo tempo reverentes e intimidados. No centro das atenções estava meu irmão, Dr. Miguel Barros. Cada centímetro dele exalava o cirurgião de sucesso, vestido num terno Tom Ford feito sob medida. Aos 38 anos, ele tinha acabado de ser nomeado o mais jovem chefe de departamento na história do Hospital Santa Maria. Atrás do pódio, ostentava-se um banner com letras douradas. Dr. Miguel Barros, Excelência em Liderança. Eu estava sentada na mesa 19, quase no fundo, perto da entrada de serviço. Essa disposição de lugares não foi coincidência. Enquanto na frente sentavam-se os colegas do Miguel e a diretoria da clínica, eu fui colocada com os parentes distantes e acompanhantes aleatórios, cujos nomes quase ninguém sabia. Meu vestido preto simples parecia quase um pedido de desculpas perto dos vestidos de grife que deslizavam por mim. Elisa, querida, pode chegar sua cadeira um pouco para lá? Perguntou tia Lúcia, espremendo-se para passar por mim. Quero tirar uma foto melhor do Miguel quando ele falar. Desviei sem comentar e observei meus pais, radiantes, movendo-se pela multidão. Mamãe, em seu novo terninho de marca que o Miguel supostamente pagou, aproveitava cada parabenização. Papai, num elegante blazer azul marinho, colocava a mão protetora nas costas dela. Ambos brilhavam de orgulho. Eles não tinham me dirigido o olhar desde o abraço protocolar na entrada. Seu irmão é realmente impressionante, suspirou a mulher ao meu lado. Provavelmente a acompanhante de alguém. Seus pais devem estar radiantes. Você também trabalha na área médica? Não, respondi calmamente. Eu trabalho com números. Ela me lançou aquele olhar que eu já tinha visto 1000 vezes. Uma mistura de pena e desprezo, como se eu tivesse acabado de admitir ser uma decepção. Ah, entendi. Bom, pelo menos é um emprego estável. Bebi um gole de água e notei alguns rostos familiares no salão, mas não de festas de família, e sim de um ambiente completamente diferente. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha assistente sobre a reunião de diretoria de amanhã, mas eu o guardei. Haveria tempo para essa revelação mais tarde. Miguel foi para o microfone. O salão silenciou, todos os olhos voltados para o menino de ouro. Sem imaginar o que estava por vir. Ninguém sabia que a mulher discreta no fundo da sala era quem segurava a chave de tudo o que estava sendo celebrado hoje. Enquanto Miguel começava seu discurso, pensei no momento de 10 anos atrás. Ainda vejo o olhar decepcionado do meu pai quando disse a eles que queria estudar contabilidade em vez de medicina. Contabilidade? Mamãe cuspiu a palavra como se tivesse um gosto ruim. Mas, Elisa, com suas notas, você poderia entrar em qualquer faculdade de medicina. Eu não quero ser médica, mãe. Gosto de trabalhar com números. Gostar não paga contas. Papai interrompeu bruscamente. Olhe para o Miguel. Ele está construindo uma carreira de verdade, algo importante, algo que salva vidas. Elisa, o que a contabilidade te oferece? Um cubículo onde você calcula a vida dos outros. Naquele momento, tornei-me invisível. A partir dali, minhas conquistas foram apagadas. Formatura com honras,
Um cargo numa multinacional listada na bolsa. Minha primeira promoção. Tudo recebido apenas com um educado bom para você. Mas você soube, o Miguel acabou de publicar outro artigo de pesquisa. Há 5 anos, quando mamãe mencionou que estavam com dificuldades para pagar a hipoteca da casa depois que o papai se aposentou, comecei a enviar dinheiro silenciosamente. R$ 3.000 todo mês na conta conjunta, sem dizer uma palavra sobre isso, sem esperar agradecimentos. O Miguel é tão generoso. Mamãe se derretia em todo jantar de família, enquanto eu comia em silêncio. Ele cuida tão bem de nós. Eu nunca contradisse. Nem quando os primos elogiavam o Miguel como o filho que toda a família desejaria ter. Nem quando o papai, no último Natal, brindou ao Miguel dizendo: ainda bem que temos pelo menos um filho que sabe o que significa responsabilidade. Em 5 anos, eu tinha enviado R$ 180 mil. Quitei a hipoteca, paguei as contas médicas do papai, possibilitei a reforma da cozinha da mamãe. E, no entanto, na versão deles, Miguel era o herói, o provedor, o bom filho. Deve ser difícil ser irmã do Miguel, comentou minha prima Juliana no almoço de Páscoa. Ele é tão bem-sucedido, mas cada um tem seu papel, né? O Miguel salva vidas e você, bem, você faz impostos. Ela riu. Todos riram. E eu ri junto, embora algo dentro de mim tivesse se quebrado definitivamente. Naquela noite, parei de tentar ganhar a aprovação deles e comecei a preparar exatamente este momento. A voz do Miguel me trouxe de volta ao presente. Família significa tudo para mim, disse ele ao microfone. Quase ri alto. E sem meus pais maravilhosos, eu não teria alcançado nada, continuou ele. Atrás dele, começou uma apresentação de slides, foto após foto dos sucessos dele. Miguel de jaleco branco. Miguel em premiações, Miguel com pacientes gratos. Miguel, sempre Miguel. Contei 47 fotos. Nenhuma me mostrava. Então apareceu a foto de família do último Natal na tela. Mamãe, papai e Miguel na frente da lareira. Lembrei-me exatamente. Eu tinha tirado a foto, porque alguém tinha que segurar a câmera e, claro, o Miguel precisava estar na foto. Seu irmão é realmente extraordinário, sussurrou o homem na frente para sua esposa. Os pais estão explodindo de orgulho. Dá para ver que ele cuida da família. Se eles soubessem, os R$ 3.000 que eu transferia mensalmente tinham sempre a mesma nota. Com amor, Elisa. Mas toda vez que eu ligava, mamãe falava da generosidade do Miguel. O Miguel garantiu que pudéssemos pagar o telhado novo. Contou ela recentemente ao Clube do Livro. Eu soube disso porque a tia Lúcia me repassou, completando com a frase: você tem muita sorte de ter um irmão assim. A apresentação continuava. A Faculdade de Medicina do Miguel em destaque central. Minha própria formatura na universidade não mereceu nenhum post no Facebook. A primeira cirurgia do Miguel. A publicação do Miguel. O carro novo que o Miguel supostamente tinha comprado. Sendo que fui eu quem transferiu a entrada para o presente de aniversário do papai naquele mês. Que filho generoso! Ouvi alguém murmurar atrás de mim. Meu telefone vibrou. Uma mensagem da minha assistente. A diretoria precisa da confirmação para o anúncio de amanhã. A decisão sobre o financiamento do Hospital Santa Maria. Respondi secamente. Peça para esperarem. Eles terão a resposta hoje à noite. Agora a mamãe falava ao microfone, com um lenço na mão. Sempre soubemos que o Miguel era especial. Desde criança, ele tinha essa ambição, esse objetivo em mente. Ele fez tantos sacrifícios para chegar onde chegou. Ele é o filho com que todos os pais sonham. O olhar dela vagou pelo salão, passou direto por mim como se eu fosse apenas decoração. Claro que amamos nossos 2 filhos. A Elisa também está aqui em algum lugar lá no fundo. Ela faz alguma coisa com contabilidade. Risadas educadas e cheias de pena. A mulher ao meu lado deu um tapinha na minha mão. Não ligue, querida. Nem todos nós podemos brilhar. Mamãe continuou. Mas o Miguel... o Miguel, ele nos deu tudo. Segurança, orgulho, o conhecimento de que criamos alguém que realmente faz a diferença. Naquele momento, meu aplicativo do banco acendeu. Transferência agendada. Amanhã e 3.000. Cancelei com um toque do dedo. Enquanto mamãe devolvia o microfone, fiz as contas de cabeça. 5 anos, 60 transferências, R$ 3.000 por mês. Total, R$ 180 mil. Meu dinheiro, que fluiu para a vida dos meus pais enquanto eu vivia num apartamento pequeno, dirigia um Honda de 10 anos e cancelava férias só para nunca perder um pagamento.
Esse dinheiro poderia ter sido a entrada da minha casa, meu MBA no exterior, minha saída do papel de eterna decepção da filha que financia tudo em silêncio. Mas não era só pelo dinheiro. Cada centavo tinha se transformado em um novo louro para a coroa do Miguel. O Miguel pagou a cirurgia da mamãe. Não, fui eu. O Miguel quitou a hipoteca, meu bônus anual. O Miguel nos deu o cruzeiro de bodas, minha restituição completa do imposto de renda. E o pior, minha saúde mental estava no fim. 2 sessões de terapia por semana só para aguentar o peso desse segredo. A doutora Martinez me perguntou na última vez: o que aconteceria se você simplesmente contasse a verdade a eles? Eles não acreditariam em mim, respondi. E eu falava sério. Miguel estava terminando seu discurso, com a voz cheia daquela sinceridade ensaiada que muitos cirurgiões dominam. Sou grato por poder cuidar da minha família, por poder ser a rocha deles. Isso é o que me motiva. Meu celular vibrou novamente. Desta vez era um e-mail da diretoria do Grupo Hartfield, marcado como urgente. Elisa, precisamos da sua assinatura final para o subsídio do Hospital Santa Maria. R$500 mil é uma soma considerável até para nós. Por favor, confirme se isso está alinhado com nossa estratégia filantrópica. Encarei a mensagem. Hospital Santa Maria, o hospital onde Miguel tinha acabado de virar chefe de departamento e cujo programa inteiro de bolsas de pediatria dependia de capital externo. O programa para o qual Miguel, semanas atrás, tinha afirmado com arrogância que já tinha patrocinadores privados garantidos. Ele não tinha ideia de que eu estava na sala durante aquele telefonema. O financiamento está no papo, ele tinha dito. Tenho bons contatos. A ironia não poderia ser maior. A filha decepcionante, que só fazia contabilidade, agora decidiria sobre o futuro brilhante do Miguel. Mais uma mensagem, desta vez de um número desconhecido. Senhorita Barros, aqui fala Jaime Wellington, do Conselho do Santa Maria. Ainda não fomos apresentados oficialmente, mas acredito que a senhora trabalha na Hartfield. Gostaria de agradecer pessoalmente pelo seu apoio. As peças do quebra-cabeça se encaixaram, mas só eu estava vendo. Preciso fazer uma pausa aqui, porque sei que alguns de vocês conhecem essa sensação. Essa experiência de partir o coração, de dar tudo de si, enquanto as pessoas que deveriam te amar te ignoram. Se você já foi o invisível, aquele cujas conquistas são atribuídas a outros, escreva nos comentários. Eu leio cada mensagem. Suas histórias me lembram que não estou sozinha nisso. E se esta história lhe soa familiar, curta o vídeo e compartilhe. Muitas vezes, são exatamente aqueles que nunca notamos que mais precisam ouvir essas histórias. Agora quero contar o que aconteceu quando a festa perfeita do Miguel tomou um rumo totalmente novo. Miguel já estava na parte dos agradecimentos do discurso e o clima no salão vibrava de admiração. Quero agradecer ao conselho por acreditar na minha visão, disse ele, apontando para a fileira de representantes do alto escalão do hospital. Juntos, vamos revolucionar a cirurgia pediátrica no Santa Maria. Vamos salvar vidas que outros já teriam desistido. O salão explodiu em aplausos eufóricos. E o financiamento garantido, continuou Miguel, cheio de autoconfiança, nos permitirá dar 50 bolsas integrais para estudantes de medicina talentosos de origem humilde. Não se trata apenas de medicina. Trata-se de mudar vidas, criar oportunidades, deixar um legado. Novamente, aplausos estrondosos. Mamãe chorava agora. Papai abraçava orgulhoso. Pareciam tão realizados, tão felizes, como se tivessem apenas um filho. Eu garanti pessoalmente que esse financiamento esteja seguro pelos próximos 5 anos, anunciou Miguel, porque quando se tem sucesso, deve-se retribuir. A gente apoia a nossa comunidade, a gente levanta os outros. Meu celular vibrava ininterruptamente. 3 e-mails da diretoria da Hartfield, 2 chamadas perdidas da minha assistente. A decisão tinha que ser tomada hoje. Em 6 horas, o conselho se reuniria em Tóquio e precisavam da minha aprovação final antes disso. Um homem de terno caro apareceu de repente na minha mesa. Com licença, a senhora é Elisa Barros? Antes que eu pudesse responder, a voz do Miguel ecoou novamente nos alto-falantes. E é exatamente isso que distingue as pessoas que apenas existem daquelas que realmente vivem, a disposição de se sacrificar pelos outros.
Sim, disse eu baixo para o homem. Senhorita Barrows, da Hartfield. Ele olhou surpreso para mim e para minha mesa no fundo do salão. A CFO, diretora financeira. A mulher ao meu lado quase se engasgou com o vinho. CFO? Mas você disse que era contadora. E sou, respondi calmamente. Só que administro um orçamento de 12 bilhões de dólares. O homem estendeu a mão. Jaime Wellington, do Conselho do Santa Maria. Estou tentando contatá-la há uma semana sobre o pedido de subsídio. Devo admitir, não esperava encontrá-la aqui. Muito menos neste evento. É a festa do meu irmão, respondi simplesmente. Os olhos dele se arregalaram. O Dr. Barrows é seu irmão? Mas ele nunca mencionou. Então, quando ele disse que tinha garantido patrocinadores privados, assumimos que... Vocês assumiram o quê? Perguntei, embora soubesse a resposta. Ele ficou constrangido. Bem, que ele tinha contatos na área médica, não que a irmã dele... Miguel nos interrompeu novamente. Sucesso não significa apenas o que você conquista. Trata-se de ser a pessoa com quem a família pode contar. A ironia era quase insuportável. Mamãe foi ao microfone de novo, com lágrimas nos olhos. Antes de brindarmos, só quero dizer o quanto somos gratos ao Miguel. Ele foi nosso alicerce, nosso provedor, nosso maior orgulho. Ela olhou diretamente para as mesas do fundo. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Eu só queria que todos os nossos filhos pudessem ser tão bem-sucedidos e generosos quanto o Miguel. As palavras pairaram no ar como uma sentença. 200 olhares se voltaram simultaneamente para mim. A decepção, aquela que só fazia contabilidade. Algo mudou dentro de mim. Não foi uma quebra. Isso já tinha acontecido meses atrás. Foi clareza. Eu me levantei. Um movimento simples, mas no salão que ficava cada vez mais silencioso, soou como um sinal. Cabeças se viraram. Começou um burburinho. Elisa? A voz da mamãe tremeu no microfone. Querida, vamos brindar agora. Caminhei para em frente. Cada passo no chão de mármore parecia como se eu estivesse me livrando de um peso. Jaime Wellington me seguiu, inseguro, mas atento. Gostaria de dizer uma coisa. Declarei calmamente, minha voz clara e firme. O maxilar do Miguel ficou tenso. Elisa, agora não é o momento apropriado. Quando seria apropriado, Miguel? Perguntei ao chegar na área da frente. Quando você recebe elogios por sacrifícios que eu fiz? Quando a mamãe te agradece por dinheiro que você nunca transferiu? Mamãe riu nervosamente. Elisa, do que você está falando? Esta é a noite do Miguel. Você tem razão, disse eu, tirando o microfone da mão dela. É sempre a noite do Miguel. O sucesso do Miguel, a generosidade do Miguel. Virei-me para má na multidão. Mas eu tenho uma pergunta. Mãe, você acabou de chamar o Miguel de provedor de vocês. Me diga, quanto dinheiro ele realmente enviou para vocês nos últimos 5 anos? Papai se levantou com o rosto vermelho. Elisa, isso é totalmente inapropriado. É mesmo? Perguntei. Pergunto por interesse genuíno, porque eu transferi 3 mil reais todo mês durante 5 anos. Isso dá 180 mil reais, e mesmo assim o Miguel recebe o crédito. O rosto da mamãe ficou branco como papel. Que dinheiro? Nunca recebemos dinheiro seu. O salão se encheu de vozes afiadas e sussurros. Miguel deu um passo à frente para pegar o microfone. A Elisa está confusa. Ela... Eu tenho todos os extratos bancários, disse eu calmamente, levantando meu celular. Cada transferência, todo mês. Quer que eu mostre? Isso é ridículo, cuspiu Miguel. Mas a segurança na voz dele tinha desaparecido. Mãe, pai, disse ele. Digam a ela. Dizer o quê? Gaguejou mamãe. Elisa, não recebemos nenhum centavo seu. O Miguel cuida das nossas finanças. O silêncio que se seguiu foi cortante. Miguel cuida das finanças de vocês. Repeti lentamente. A conta conjunta para a qual enviei dinheiro todo mês. O rosto do Miguel mudou de vermelho para pálido. Isso é um assunto de família. Deveríamos resolver isso em particular, assim como resolvemos em particular no Natal, quando o papai brindou a você por supostamente ter quitado a hipoteca deles? Abri meu aplicativo do banco. A tela brilhava forte. Ou em particular na Páscoa, quando a mamãe te agradeceu pela cozinha nova? Virei o celular para o público. Todo mês, 3 mil reais. Descrição, para mamãe e papai.
Com amor, Elisa. Jaime Wellington deu um passo à frente. Talvez devêssemos... Não, interrompi calma, mas firmemente. Vamos esclarecer isso agora. Mãe, olhe a conta de vocês, agora mesmo. Mamãe procurou nervosamente pelo celular, com as mãos tremendo. Papai quis segurá-la, mas ela já tinha feito o login. O salão inteiro a observava. O silêncio era tão denso que se podia tocá-lo. A expressão dela mudou de surpresa para choque e, finalmente, para um reconhecimento horrorizado. O saldo, sussurrou ela. Só tem R$ 500. Isso é impossível, rosnou papai, arrancando o celular dela. Nós tínhamos... O Miguel disse que tínhamos economias. Olhe o histórico de transações, sugeri. Minha voz estava surpreendentemente calma, apesar da adrenalina. Miguel correu para o microfone. Chega! Você está destruindo tudo com seu ciúme. Ciúme? Desviei dele sem esforço. Vamos falar sobre ciúme, Miguel. Vamos falar sobre a conta de investimentos que você abriu em nome do papai. A conta para a qual você desviou todo o dinheiro. A conta onde você perdeu quase tudo porque sua aposta em criptomoedas falhou. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Vários membros do conselho já estavam de pé. Isso é mentira! Gritou Miguel, mas sua voz falhou. Mamãe deslizava apressadamente o dedo pela tela. Miguel, essas transferências, elas vão para outra conta. Seu nome está nelas. A voz dela quebrou. Você pegou o dinheiro da Elisa. Eu investi, gritou Miguel. Pela família, pelo futuro deles. Você perdeu, corrigi. 40 mil em criptomoedas, 30 mil numa startup que faliu, 20 mil em day trade. Olhei diretamente para ele. Você não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Ele me encarou sem palavras. Como você sabe disso? Porque, ao contrário de você, eu realmente entendo de números. Virei-me para a multidão. E por falar em números, R$ 500 mil. Esse é o valor do subsídio da Hartfield para o programa do Santa Maria, sobre o qual todos estão falando hoje. Todos os membros do conselho do hospital estavam agora de pé, com rostos misturando horror e raiva crescente. Elisa, a voz de Miguel era apenas um sussurro. Por favor. Mas eu estava cansada de protegê-lo, cansada de ser invisível, cansada de interpretar a decepção. Senhorita Barros, a voz de Jaime Wellington cortou a tensão. Quando diz Hartfield Corporation, refere-se ao grupo Hartfield, aquele que financia 30% dos nossos programas de pesquisa? Exatamente, confirmei, enquanto vários membros do conselho sacavam seus celulares freneticamente, provavelmente para jogar meu nome no Google. Miguel tentou retomar o controle. Não importa qual cargo minha irmã tenha, e tenho certeza que ela está exagerando, isso não tem nada a ver com a noite de hoje. Trata-se da minha promoção, da minha conquista. Sua conquista construída sobre o alicerce de quem, Miguel? Perguntei. Miguel, em quais conexões você realmente apostou quando prometeu o financiamento ao conselho? Eu tenho meus próprios contatos. Sério? E por que então você me ligou 17 vezes no mês passado perguntando sobre nosso orçamento filantrópico? Levantei meu celular com um registro de chamadas. Por que você me perguntou se eu conhecia alguém que decidia sobre grandes doações? A doutora Patrícia Chen, CEO do hospital, levantou-se. Dr. Barros, isso é verdade? O senhor nos fez acreditar que estava organizando os fundos por conta própria. Eu ia... A Elisa está distorcendo as coisas. A Elisa está distorcendo o quê? Perguntei. Virei-me completamente para a multidão. A decepção da família que escolheu contabilidade em vez de medicina? A irmã que nunca será tão boa quanto o irmão? Ou talvez a Elisa seja a diretora financeira de uma multinacional que financiou silenciosamente esta família por anos, enquanto diziam que ela não valia nada. A mulher que estava sentada ao meu lado no início arfou alto. Você é a Elisa Barros? Aquela que a Forbes nomeou como a CFO mais poderosa com menos de 40 anos? Mamãe deixou o celular cair. Ele tilintou no chão de mármore. Isso é impossível, gaguejou ela. Você só trabalha na contabilidade. Sim, disse eu calmamente. Eu trabalho na contabilidade. Administro bilhões em ativos, lidero 800 funcionários e aprovo ou rejeito qualquer doação acima de R$ 100 mil.
O rosto do Miguel estava branco como giz. Elisa, somos família. Você não faria... O quê? Perguntei. Não faria com você o que você fez comigo? Tirei meu cartão de visitas da Hartfield, aquele com relevo dourado. Mamãe engasgou ao ler o título. Elisa Barros, Chief Financial Officer. O engraçado de ser invisível, disse eu baixinho para o Miguel, é que ninguém espera que um dia você se levante. Jaime Wellington pigarreou. Senhorita Barros, sobre o subsídio... Falaremos sobre isso já, respondi, sem tirar os olhos do Miguel. Primeiro, acho que o Miguel tem algo a dizer aos nossos pais. Não tem? O salão inteiro prendeu a respiração. A doutora Chen avançou. Sua voz era precisa como um bisturi. Senhorita Barros, devemos esclarecer uma coisa. A senhora é a signatária do pedido da Hartfield para o Santa Maria? Sou eu mesma. Portanto, a aprovação final cabe a mim? Sim, ela se virou para o Miguel. O olhar dela era gelado. O mesmo financiamento, Dr. Barros, que o senhor afirmou estar garantido. O financiamento no qual baseamos todo o nosso orçamento de bolsas. O senhor disse ao conselho que sua irmã era apenas uma auxiliar de escritório quando perguntaram sobre o sobrenome Barros nos documentos preliminares. Uma inquietação percorreu o salão. Alguns convidados já tinham levantado os celulares e estavam filmando. Isso foi tirado de contexto, gaguejou Miguel. Sério? Enfiei a mão na bolsa e tirei uma pasta. Eu a tinha trazido na esperança de não precisar usar, mas com o pressentimento de que precisaria. Aqui está toda a correspondência de e-mail entre você e o conselho do hospital. Quer que eu leia a parte onde você escreve e cito: minha irmã não tem nada a ver com isso? Ela é uma contadora de baixo nível que nem compreenderia a complexidade do financiamento de pesquisas médicas? O rosto da doutora Chen endureceu. O senhor nos enganou deliberadamente sobre sua conexão com a fonte do dinheiro. Não foi assim. A voz do Miguel quebrou. A Elisa e eu temos um tipo de acordo. Ah, é? Perguntei calmamente. Que acordo seria esse, Miguel? Aquele em que eu financio a família e você recebe os aplausos? Aquele em que minhas conquistas são ignoradas enquanto as suas são celebradas? Ou aquele em que você aposta meu dinheiro enquanto finge ser o provedor? Meu telefone vibrou. Uma única mensagem da minha assistente. O conselho aguarda. Decisão em 30 minutos. Mamãe finalmente encontrou sua voz. Ela soava pequena, quebrada. É tudo verdade? O dinheiro, seu emprego, tudo? Tudo, confirmei suavemente. Inclusive a parte em que o Miguel cuidou de vocês. Fui eu, todo mês, toda conta, toda vez que havia uma emergência. Papai afundou na cadeira. Mas o Miguel disse. Ele nos mostrou extratos bancários. Extratos falsos, expliquei, enquanto o dinheiro real fluía para as contas de risco dele. Vejam vocês mesmos. Data por data, centavo por centavo. O salão estava completamente silencioso. Ouvia-se apenas o choro baixo da mamãe. 30 minutos, Elisa, disse Jaime Wellington baixinho. O conselho precisa da decisão. Assenti. Eles terão a resposta, mas antes, esta família precisa ouvir a verdade. De repente, papai pulou com o rosto vermelho de raiva. E, como sempre, sua raiva não foi dirigida ao Miguel, mas a mim. Elisa Maria Barros, trovejou ele pelo salão de baile. Como você ousa envergonhar sua família assim em público, na frente dos colegas do Miguel? Eu não me movi. Eu esperava por isso. Para eles, eu sempre fui o alvo mais fácil. Você está arruinando a carreira do seu irmão por pura inveja, gritou papai vindo na minha direção. E mesmo que a gente tenha elogiado mais o Miguel, e daí? Ele é cirurgião. Ele salva vidas. Você senta numa mesa e brinca com planilhas. Brinco com planilhas? Perguntei calmamente, embora meu coração estivesse acelerado. Mamãe se intrometeu. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Elisa, você arruinou tudo. Esta deveria ser a noite do Miguel, a festa dele, e você transformou isso numa espécie de vingança pessoal. Ela sempre foi invejosa, completou Miguel imediatamente, feliz com a distração. Desde criança, ela não suportava que eu fosse mais bem-sucedido. Eu ri, mas sem nenhuma alegria. Você tem razão, Miguel. Você é mais bem-sucedido. Você conseguiu roubar R$180 mil.
Você conseguiu mentir para os nossos pais por 5 anos. E você conseguiu construir o financiamento de todo o seu departamento sobre uma mentira. Sua cobra, sibilou papai, apontando o dedo para mim. Você nunca valerá metade do seu irmão. Nunca. Ele tem ambição, importância. E você tem o quê? Um título arrogante numa empresa qualquer que não interessa a ninguém. Ele se virou furioso para o público. Minha filha está tentando destruir o próprio irmão porque não suporta o brilho dele. O brilho dele, repeti calmamente. Eu não vivo na sombra do Miguel, pai. Eu a financiei. Chega! Gritou mamãe. Elisa, peça desculpas agora ao seu irmão, a todos aqui. Pare com essa birra. Birra? Intrometeu-se a doutora Chen. Sua voz estava afiada. Senhora Barros, sua filha acabou de expor uma possível fraude e falsidade ideológica que podem envolver milhões. Fique fora da nossa família, retrucou mamãe. Então ela me fuzilou com o olhar. Você já nos humilhou o bastante. O Miguel cometeu um erro. E daí? Ele queria ajudar a si mesmo, murmurou alguém na multidão. O rosto do papai estava quase roxo. Fora, Elisa, desapareça. Você não é minha filha se não apoiar seu irmão. Apoiá-lo? Levantei meu celular. Eu apoiei todos vocês, e este é o meu agradecimento. Vocês me chamam de invejosa, maldosa, uma decepção. A voz do papai falhou, porque você é uma decepção. Respirei fundo. Tenho que parar aqui um instante, porque sei que muitos espectadores se reconheceriam exatamente agora. Essa palavra, decepção, já foi atirada como arma contra tantos de vocês. Se você já se defendeu e foi rotulado como egoísta por isso, escreva, por favor. Eu entendo. O próximo momento mudou tudo. Miguel aproveitou a pausa e arrancou o microfone da minha mão. Senhoras e senhores, começou ele com uma consternação fingida. Peço desculpas por este distúrbio. Minha irmã luta há algum tempo com problemas mentais. O ataque final de gaslighting. 2 pessoas na plateia desviaram o olhar, visivelmente desconfortáveis. Ela está em terapia, continuou ele, e sofre de delírios de grandeza. Alucinações, ela acha que é mais bem-sucedida do que é. Tentamos ajudá-la, mas... Delírios de grandeza? Interrompi calmamente. Doutora Chen, a senhora poderia, por favor, dar um Google em Elisa Barros Hartfield, CFO? Já fiz isso, respondeu ela secamente, levantando o tablet. A foto dela está bem aqui. Artigo da Forbes do mês passado. O rosto do Miguel se contraiu como se tivesse levado um soco. Essa deve ser outra Elisa Barros. Com o mesmo rosto, gritou alguém da plateia e uma risada nervosa percorreu o salão. Mas Miguel não desistiu. Ele se virou dramaticamente para os convidados e interpretou o irmão ferido com perfeição. Mesmo que minha irmã tenha tido um pouco de sucesso, o que me deixa realmente feliz, isso dá a ela o direito de me atacar assim, de destruir tudo pelo que trabalhei? Tudo pelo que você trabalhou? Perguntei calmamente. Ou tudo o que eu paguei? Vejam, virou-se Miguel para os convidados. Esse ciúme, essa necessidade de apresentar minhas conquistas como dela? Claro, a Elisa enviou algum dinheiro para nossos pais, mas fui eu quem administrou. Eu investi, planejei, tentei multiplicar para o futuro deles. Você perdeu, corrigi. Você jogou 90% no lixo. Eu assumi riscos calculados com o meu dinheiro, sem meu consentimento, sem dizer a eles que esse dinheiro vinha de mim. Mamãe se colocou entre nós. O rímel borrado. Elisa, por favor, vá embora. Você já fez o suficiente. O Miguel tem razão. Você precisa de ajuda. Essa obsessão por reconhecimento, por ser vista, isso não é saudável. Não é saudável, repeti incrédula. Não é saudável idolatrar um filho e apagar o outro. Não é saudável aceitar dinheiro e ao mesmo tempo fingir que sou invisível. Mamãe soluçou. Você existe. Nós reconhecemos que você existe. Isso não basta? O silêncio no salão era ensurdecedor. Até o Miguel a encarava incrédulo. Não, mãe, disse eu baixinho. Existir não basta. Eu mereço ser vista e valorizada pela pessoa que realmente sou, não pela fracassada que vocês criaram. Miguel, percebendo que o clima estava virando, aproveitou a oportunidade. Então prove.
Se você é realmente essa CFO poderosa, se você realmente controla nosso financiamento, então tome a decisão agora, aqui na frente de todos. Mostre a eles quem você é. Ou admita que é apenas uma irmã amargurada que não suporta me ver no holofote. 200 pessoas esperavam. Sorri e peguei meu celular. Disquei e coloquei no viva-voz. O salão estava tão silencioso que o tom de chamada ecoava nas paredes de mármore. Elisa! A voz da minha assistente preencheu o ambiente. A diretoria está reunida. Tóquio aguarda sua decisão sobre o subsídio do Santa Maria. Obrigada, Jennifer. Pode me passar o Sr. Yamamoto? Claro. O rosto do Miguel perdeu toda a cor. O conselho do hospital se aproximou para ouvir melhor. Uma voz profunda e calma surgiu na linha. Elisa, estamos aguardando. O subsídio de R$500 mil para o Santa Maria. Devemos liberar? Sr. Yamamoto, estou no evento do Santa Maria agora. Vou colocá-lo no viva-voz, tudo bem? Perfeitamente. Boa noite a todos. Aqui fala Toshi Yamamoto, CEO do grupo Heartfield. Vários convidados pegaram seus celulares e começaram a filmar. A doutora Chen levou a mão à boca, horrorizada. Sr. Yamamoto, disse eu claramente, poderia confirmar meu cargo para os presentes? Naturalmente. Elisa Barros é nossa Chief Financial Officer há 3 anos. Ela lidera todas as operações financeiras e tem o poder de decisão final sobre todas as doações acima de $100 mil. E digo abertamente, somos extremamente sortudos por ter uma executiva do calibre dela. A reestruturação que ela liderou no ano passado nos economizou $40 milhões. Mamãe desabou numa cadeira. Papai olhava para o nada. Obrigada, Sr. Yamamoto. Agora, sobre o subsídio do Santa Maria... Espere! Miguel pulou para a frente. Elisa, por favor, vamos discutir isso em particular, como família. Como família? Virei-me para ele. Assim como você pegou meu dinheiro como família. Como você alegou ser o provedor como família? O subsídio, Elisa, lembrou o Sr. Yamamoto. Olhei para o Miguel, depois para meus pais, depois para o conselho do hospital. Sr. Yamamoto, disse eu calmamente, eu rejeito o pedido de subsídio do Hospital Santa Maria. O salão explodiu. Membros do conselho gritavam uns com os outros. Miguel implorava. Mamãe começou a chorar de novo. Mas, continuei, eu aprovo uma doação de R$500 mil para a fundação da Fundação Barros de Excelência em Contabilidade, que concederá bolsas integrais para estudantes de famílias de baixa renda nas áreas de contabilidade e finanças. Excelente escolha, disse Yamamoto. Devemos nomear a primeira bolsa em sua homenagem? Não, respondi, olhando para mamãe e papai. Chamem de Bolsa Realização Invisível. Para jovens cujas contribuições foram ignoradas, embora seu impacto seja inegável. Muito bem. Jennifer enviará a documentação dentro de 1 hora. Ah, Elisa, acrescentou ele. A diretoria queria lembrá-la do anúncio da próxima semana. A doutora Chen levantou a cabeça. Que anúncio? Elisa será promovida a presidente de operações globais. A pessoa mais jovem a ocupar este cargo. Mais uma vez, parabéns, Elisa. A linha caiu. Silêncio. Silêncio absoluto. Miguel agarrou-se ao púlpito. Você acabou de tirar $500 mil do hospital. Não, Miguel, disse eu calmamente. Você fez isso quando mentiu, quando construiu sobre uma relação que você desrespeitou por anos. Isso é loucura! Gritou Miguel histericamente. Você está destruindo a assistência médica por vingança. Tirei a pasta preparada. Vingança? Vamos falar sobre destruição, Miguel. Entreguei os impressos para mamãe e papai. Cada transferência, cada desvio, cada perda marcada em negrito. Janeiro de 2020, li em voz alta. 3 mil da Elisa, no mesmo dia, para a conta de investimentos do Miguel. Fevereiro de 2020, idêntico. Março, abril, maio, durante 5 anos. As mãos da mamãe tremiam enquanto ela percorria o histórico. Miguel, tudo vai para a sua conta. Era para investimentos, para o futuro de vocês, protestou ele. E onde está? Trovejou papai de repente, pela primeira vez com raiva da pessoa certa. Onde está o dinheiro? Virei a página. Perda com criptomoedas, 40 mil. Startup falida, 33 mil. Day trade, menos 58 mil.
Leasing de um carro de luxo no nome do Miguel, 40 mil. Levantei o olhar. O Porsche que você dirige, Miguel, não vem do seu salário de cirurgião, é o meu dinheiro. O dinheiro que mandei para a mamãe e o papai. Um burburinho percorreu a sala. Celulares estavam levantados por toda a parte. O escândalo era delicioso demais para ser ignorado. Mas o pior ainda está por vir, continuei. Mostrei a eles o último extrato. Dezembro do ano passado. Você saca 50 mil, supostamente para uma cirurgia de emergência da mamãe. Mãe, você fez alguma cirurgia? Não, sussurrou ela, encarando Miguel horrorizada. Não vou ao hospital há 2 anos. Virei-me para o Miguel. Esses 50 mil foram para suas dívidas de jogo, não foram? Então para o conselho do hospital. Doutora Chen, a senhora sabia que seu novo chefe de departamento tem um problema grave com jogos de azar? 3 internações em reabilitação em 2 anos. O rosto da doutora Chen estava duro como pedra. Dr. Barros, isso é verdade? O silêncio do Miguel respondeu tudo. 180 mil reais, disse eu baixinho. Cada centavo que enviei para ajudar meus pais, roubado pelo filho que eles adoram, o suposto herói, o filho que é tudo o que eu nunca pude ser. Como você pôde? Sussurrou mamãe. Miguel, como você pôde? Eu queria multiplicar para todos nós. Gritou Miguel, mas nem ele acreditava mais nas próprias palavras. Não, disse eu calmamente. Você alimentou seu vício, seu ego, sua necessidade de ser um menino de ouro, sem fazer nada por isso. Jaime Wellington pigarreou. Dr. Barros, o conselho precisa deliberar sobre isso imediatamente. Apropriação indébita, mesmo de fundos privados, combinada com problemas de jogo ocultados. Isso é um assunto de família, berrou Miguel desesperado. Não mais, disse a doutora Chen, gelada. O senhor tornou profissional quando deturpou a origem dos fundos e expôs este hospital a um risco potencial de fraude. Eu resolvo isso. Eu arrumo novos patrocinadores. Com que credibilidade? Perguntou ela. Quem confiaria no senhor agora? O peso do que ele tinha perdido atingiu Miguel visivelmente. Sua carreira, sua reputação, sua fachada cuidadosamente construída, tudo desmoronava diante de 200 testemunhas. Dei um passo à frente novamente. Minha voz ecoou clara até o último canto. Quero deixar claro o que acontece agora. Miguel abriu a boca, mas levantei a mão. Você já falou o suficiente. Por anos você controlou a narrativa. Agora é a minha vez. Virei-me para a doutora Chen e para o conselho. O subsídio da Hartfield para o Santa Maria está oficialmente recusado. Tumulto. Gritos de, por favor, soluços. Mas, continuei, não somos vingativos. Vocês têm 3 dias para enviar um novo pedido, com outra liderança de projeto e outro programa. Estamos particularmente interessados em bolsas para enfermeiros e iniciativas de saúde mental. Isso é extremamente generoso, disse a doutora Chen com cautela. Obrigada, senhorita Barros. Quanto à Fundação Barros de Excelência em Contabilidade, continuei, ela inicia no mês que vem com bolsas integrais para 100 estudantes de baixa renda, incluindo mensalidades, livros e custo de vida. 100? Alguém suspirou. Isso são milhões. Exatamente 5 milhões, confirmei. Minha doação pessoal, não da Hartfield, porque, ao contrário de certas pessoas, eu posso me dar ao luxo da generosidade. Miguel afundou contra a parede. Você está me arruinando. Não, Miguel, respondi. Você arruinou a si mesmo. Eu apenas me recuso a continuar escondendo isso. Olhei para mamãe e papai. E para vocês. As transferências mensais acabam imediatamente. Se precisarem de ajuda, podem me pedir diretamente. Mas então eu exijo recibos, transparência e reconhecimento. Elisa, começou mamãe em lágrimas. Nós não sabíamos. Vocês não quiseram saber, corrigi. Era mais cômodo achar o Miguel perfeito do que me notar. Isso não é verdade, protestou papai, mas sem convicção. Então me diga, exigi, sem olhar no celular, qual é o meu cargo exato? Onde eu moro? Qual é o meu nome do meio? Silêncio. Um silêncio devastador. Eles não sabiam nada. Depois de 32 anos, não sabiam nem o básico sobre a própria filha. O filho de vocês afundou vocês em dívidas massivas, disse eu suavemente. Ele fez empréstimos no nome de vocês. Cartões de crédito que vocês desconhecem,
Vocês provavelmente estão à beira da falência, a menos que alguém os ajude. Você nos ajuda? Sussurrou mamãe. Eu pago um consultor financeiro e um advogado, disse eu. Eles mostrarão a vocês toda a extensão da fraude do Miguel, mas não darei mais nenhum centavo diretamente que o Miguel possa desviar ou que vocês atribuam a ele. Isso é justo, murmurou papai, honesto pela primeira vez. Tirei meu cartão de visita. Mais uma coisa, disse eu. Se estiverem prontos para construir uma relação verdadeira com sua filha real, não a decepção que vocês inventaram, me liguem. Mas não aceito nada menos que respeito e reconhecimento. Coloquei o cartão na frente deles. Elisa Barros, Chief Financial Officer, futura presidente de operações globais, o título que eles nunca consideraram importante. Virei-me para o salão. Antes de ir, quero deixar uma coisa clara. Isso não é sobre vingança, é sobre verdade e limites. Olhei para o Miguel. Ele evitou meu olhar. Você é um cirurgião talentoso. Isso é real. Isso é mérito seu. Mas isso não te dá o direito de roubar de mim ou passar meu esforço como seu. Depois, para meus pais. Eu amo vocês, por isso mandei o dinheiro. Mas amor sem respeito é só uma obrigação. E eu cansei de obrigações que só vão numa direção. Elisa, sussurrou Miguel, o que eu faço agora? Minha carreira acabou. Sua carreira está danificada, corrigi. Se ela acabou, é você quem decide. Assuma a responsabilidade. Procure ajuda para seu vício em jogos. Disse eu calmamente. Assuma a responsabilidade real, não apenas palavras vazias. Talvez um dia você consiga construir algo de novo. E quanto a nós? Perguntou mamãe, agarrando a mão do papai. Como podemos consertar isso? Começando a me ver, respondi simplesmente. Não a filha que vocês gostariam de ter. Não a decepção que vocês acham que sou, mas eu, Elisa Barros, CFO, em breve, presidente, filantropa. A filha de vocês que amou vocês o suficiente para apoiá-los, mesmo quando vocês não conseguiam amá-la de volta. A doutora Chen deu um passo à frente. Senhorita Barros, em nome do Santa Maria, gostaria de pedir desculpas. Deveríamos ter verificado com mais cuidado. Sim, deveriam, confirmei. Mas o Miguel pode ser muito convincente. Ele enganou meus pais por anos. Quase me convenceu de que eu valia menos que ele. Quase? Perguntou Jaime Wellington. Quase, confirmei. Mas números não mentem, mesmo que as famílias às vezes o façam. Peguei minha bolsa. Minha assistente entrará em contato sobre futuros pedidos de subsídio. Pedidos que não tenham nada a ver com meu irmão. Enquanto eu ia em direção à saída, os convidados se afastavam, como o mar se abrindo. Alguns me olhavam com admiração, outros chocados, alguns irritados, mas eu não me importava nem um pouco. Elisa! Gritou mamãe desesperada. Por favor, não vá assim. Parei na porta, virei-me uma última vez. Saio de festas de família há 10 anos com a sensação de não valer nada. Hoje, pela primeira vez, saio de cabeça erguida. Somos sua família, implorou o papai. Sim, disse eu calmamente. Mas família não é um passe livre para diminuir alguém. Não é desculpa para favoritismo, roubo ou apagamento. Família deveria significar mais respeito, não menos. Quando vamos te ver de novo? Perguntou mamãe. Quando puderem me apresentar a alguém sem mencionar o Miguel. Quando puderem sentir orgulho de mim e não decepção por eu não ser ele. Quando perceberem que sua filha, que só faz contabilidade, vale a pena ser conhecida. Com essas palavras, saí. Meus saltos soavam confiantes sobre o mármore, enquanto eu deixava para trás 200 testemunhas da verdade e uma família que precisaria ser reconstruída do zero. Mal tinha chegado ao estacionamento quando meu celular vibrou. A primeira mensagem foi da doutora Chen. Reunião de emergência do conselho em 1 hora. A posição do Miguel será revisada. A segunda foi de Jaime Wellington. 50 estudantes de medicina afetados pelo cancelamento do financiamento. O conselho exige respostas. Mas a terceira mensagem me fez paralisar. Era da Sara, esposa do Miguel, a única na família que sempre foi gentil comigo. Elisa, estou deixando ele. Essa não foi a primeira vez. Ele hipotecou nossa casa de novo sem me contar. O fundo da faculdade das crianças sumiu.
Sinto muito por não ter falado antes. Fiquei sentada no carro, o estacionamento silencioso ao meu redor e assisti o caos explodir ao vivo na minha tela. Alguém tinha transmitido todo o confronto ao vivo. O escândalo já era assunto do momento na região. O vídeo em que Miguel admitia ter pegado meu dinheiro tinha sido compartilhado mais de 1000 vezes em 20 minutos. Meu celular tocou. Jennifer, minha assistente. Elisa, 3 membros do Conselho do Santa Maria ligaram. Perguntam se você estaria disposta a assumir uma cadeira no conselho do hospital. Eles querem recomeçar com integridade. Diga a eles que não, disse eu. Não misturo desastres familiares com deveres profissionais. Além disso, continuou Jennifer, um repórter do jornal local ligou. Ele quer uma declaração sobre o novo programa de bolsas. Envie o comunicado de imprensa preparado. Nada sobre os eventos de hoje. Outra ligação. Doutora Chen. Senhorita Barros, começou ela. Sinto muito incomodá-la, mas o conselho votou. Miguel foi afastado com efeito imediato até a investigação completa. Também descobrimos que ele representou falsamente outras fontes financeiras. Isso vai muito além do assunto familiar. Sinto muito ouvir isso, disse eu honestamente. Apesar de tudo, eu não queria que a vida dele se despedaçasse completamente. O conselho gostaria de saber se a Hartfield consideraria analisar uma nova submissão. Programa totalmente novo, nova liderança, transparência total. Enviem, respondi. Trataremos como qualquer outro pedido. Obrigada. E Elisa, o que você fez hoje foi extraordinariamente corajoso. Depois de desligar, entrei na conta conjunta dos meus pais. Acesso somente leitura, desde que configurei as transferências. Saldo, 0. 5 anos do meu apoio desapareceram. Outra mensagem da Sara. A casa está em execução hipotecária. Ele escondeu as notificações. 3 meses de atraso. Você conhece um bom advogado? Enviei 3 nomes, os melhores da cidade. Miguel tinha perdido mais do que apenas seu prestígio. Sua carreira estava congelada, seu casamento desmoronando, sua reputação destruída e 50 estudantes precisavam buscar novas fontes de financiamento de repente. Tudo porque ele era orgulhoso demais para deixar sua irmã decepcionante ter seu próprio mérito. 3 dias depois, mamãe ligou, com a voz vazia, quebrada. Elisa, precisamos da sua ajuda. Eu estava esperando essa ligação. O que o advogado descobriu? 200 mil reais em dívidas, disse ela sem tom. Miguel fez empréstimos, cartões de crédito, até uma segunda hipoteca da casa no nome do papai. Precisamos vender a casa e mesmo assim não será suficiente. Fiquei em silêncio. Mamãe continuou falando. O banco ligou hoje. Temos 3 dias até o leilão. Elisa, vamos perder tudo. A casa onde vivemos há 35 anos. Onde está o Miguel? Perguntei. Não sabemos. Sara o expulsou. Ele não atende o telefone. Ela hesitou. O hospital entrou em contato. Eles o demitiram. Ele desviou medicamentos farmacêuticos e vendeu. Eles reuniram provas de 2 anos. Prendi a respiração. Mãe, isso é crime federal. Nós sabemos. A Polícia Federal pode ser acionada. A voz dela tremia. Nosso filho brilhante vai para a cadeia e vocês querem que eu salve a situação. Não era uma pergunta. Você é a única que pode. Por favor, Elisa, estamos desesperados. Ofereci um advogado e um consultor financeiro. Vocês se reuniram com eles? Sim. O advogado diz que a falência pessoal é nossa única chance. A menos que alguém quite as dívidas imediatamente, explicou mamãe com a voz fraca. E vocês querem que eu pague mais 200 mil reais para limpar a bagunça do Miguel? Perguntei calmamente. Somos seus pais, manifestou-se papai. Aparentemente tinham colocado o telefone no viva voz. Isso não conta nada? Significa tudo para mim, respondi. É exatamente por isso que dói tanto. Por 5 anos enviei dinheiro por amor. Miguel roubou por ganância e vocês o celebraram enquanto me ignoravam. Nós não sabíamos, disse mamãe baixinho. Porque não quiseram saber, retruquei. Era mais cômodo acreditar nas mentiras do Miguel do que ver meu esforço. Estávamos errados, admitiu mamãe. Vemos isso agora. Mas, Elisa, temos 62 e 65 anos. Não podemos começar do zero. Pensei por um momento. Faço uma proposta, disse finalmente. Eu quito o suficiente para vocês manterem a casa. Não tudo, apenas a casa. Em troca, vocês frequentarão terapia familiar comigo.
Sessões semanais por 6 meses, no mínimo. Terapia? Papai soou indignado. Sim, precisamos de ajuda profissional para reconstruir essa relação. E vocês precisam entender por que favoreceram tanto um filho a ponto de não conseguirem mais ver a verdade. E o Miguel? Perguntou mamãe com cautela. O Miguel é adulto. Ele cometeu crimes. Ele arca com as consequências. Não vou apoiá-lo mais e vocês também não deveriam. Houve uma longa pausa. Então mamãe disse finalmente: nós faremos. A terapia, tudo o que for necessário. Ótimo, disse eu. O advogado entrará em contato com vocês amanhã. E mãe, esta é a última vez que recolho os cacos do Miguel. A última. 6 meses depois, eu estava no pódio da gala anual da Hartfield. Diante de mim, não uma sala cheia de médicos, como na festa do Miguel, mas líderes empresariais, patrocinadores e, na primeira fila, 100 bolsistas da Fundação Barros. Quando fundei esta fundação, muitos perguntaram: por que contabilidade? Por que não algo com mais prestígio? A resposta é simples, porque os contadores são a espinha dorsal invisível de qualquer organização. Vemos tudo, possibilitamos tudo e, no entanto, raramente somos vistos. As bolsistas aplaudiram com entusiasmo. Muitas delas me lembravam a mim mesma, brilhantes, ignoradas, subestimadas. Há meio ano, aprendi o que custa ser invisível na própria família, mas também o quão forte nos torna finalmente ser vistos. Olhei para meus pais, sentados na beira do salão. Eles tinham, como prometido, comparecido a cada sessão de terapia. Não era perfeito. Talvez nunca fosse perfeito, mas estava melhor. Cada um de vocês, virei-me para os estudantes. Não foi escolhido apenas pelas notas, mas pela persistência diante da subestimação. Vocês são aqueles que mantêm o mundo funcionando nos bastidores. Após o discurso, meus pais vieram até mim. Papai segurava um porta-retratos. Elisa, disse ele com a voz pesada, queríamos te dar isso. Era uma foto da minha formatura, uma que eu nem sabia que existia. Eu aparecia rindo, com as becas sobre os ombros, o capelo no ar. Eles mandaram restaurar e emoldurar. Achamos no sótão, explicou mamãe, junto com todos os seus boletins, prêmios, suas cartas de aceitação da universidade. Nós guardamos tudo, Elisa. Nós só paramos de olhar. Como está o Miguel? Perguntei. Apesar de tudo, eu precisava saber. Está na reabilitação, disse papai baixinho. Ordem judicial. Ele se declarou culpado pelo roubo dos medicamentos. 18 meses de liberdade condicional, caso ele conclua o tratamento. A Sara está com os pais dela, as crianças também. Ela pediu o divórcio. Mamãe suspirou. Vemos as crianças uma vez por semana. Dizemos a elas que a tia Elisa apoia o fundo da faculdade delas. O que eu fazia? Elas não tinham culpa pelos atos do pai. Obrigado por salvar a casa, disse papai de repente, e por nos levar para uma terapia. A doutora Martinez disse que tínhamos a síndrome do filho de ouro. Estamos trabalhando nisso. Sorri fracamente. Eu sei, ela me contou. Você tem a mesma terapeuta? Perguntou mamãe surpresa. Há 3 anos. Ela me ajudou a encontrar coragem para me levantar na festa do Miguel. Ficamos juntos por um momento. Não mais a família que éramos, mas talvez a que poderíamos nos tornar. Hoje, 1 ano depois daquela noite, sei de algo essencial. Limites não são muros, são pontes. Eles criam espaço onde relacionamentos verdadeiros podem surgir. Relacionamentos baseados em respeito, não em senso de obrigação. Meus pais e eu agora jantamos juntos uma vez por mês. Eles perguntam sobre meu trabalho e realmente ouvem. Sem comparação com o Miguel, que lentamente reconstrói sua vida como clínico geral numa pequena clínica. Ele e eu não nos falamos desde aquela noite, mas Sara diz que ele está realmente se esforçando para mudar. As 100 bolsistas me escrevem frequentemente. Conseguiram estágios, aceitaram empregos, perseguem sonhos, apesar das vozes que diziam: você é só contabilidade. Elas aprendem, mais cedo do que eu aprendi, que seu valor não depende se os outros conseguem vê-lo. E se você é a invisível ou o invisível na sua família, a pessoa cujas contribuições são ignoradas enquanto outros são celebrados, escute bem, seu valor é real. Ele existe independentemente de quem o reconheça. E às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer, por você e por eles, é parar de permitir a cegueira deles, em vez disso, exigir ser visto.
Obrigada por ler minha história. Se você já teve que impor limites rígidos porque sua família não queria ver seu valor, conte nos comentários. Você não está sozinho e sua história pode encorajar outra pessoa. Se isso te tocou, inscreva-se no canal e dê um like no vídeo. E não se esqueça, ser visto não é um privilégio que se deve conquistar. É um direito, especialmente vindo daqueles que dizem te amar. Até a próxima. Aqui foi a Elisa, te lembrando disso.